Pessoal, já já a gente vai começar. Só tô esperando o doutor voltar, porque aparentemente ele caiu. Então a gente vai esperar ele voltar agora. Doutor, Oi, tá me ouvindo? oi. Perfeitamente. Beleza, então a gente já vai começar. Tá ok? Ok. Beleza. Gente, então, abrindo o nosso ciclo de palestras sobre intermedicalidade e saúde indígena na Amazônia, a gente tem aqui, primeiramente, o Dr. Caleb Borba, aqui com vocês. Ele é médico indigenista formado pela UDABOL, na Bolívia. Ele trabalha no programa Mais Médicos e na DC Amapá, né, DC Distrito Sanitário Especial Indígena. E atualmente ele trabalha nas terras indígenas do Parque do Tumucumaque, correto, doutor? Tumucumaque. Tumucumaque? Ok. Isso, certo. Com as etnias Triós, Cachuínas e Tixicuianas, né? Muito bem, doutor, fique à vontade. Já? Já. Pessoal, tudo bom? Boa tarde, noite, né? Aqui no Amapá, em Macapá ainda tá claro. Se eu sair aqui de casa, o sol ainda tá brilhando, mas pelo horário já é noite, né? Então, boa noite a todo mundo, a todos e todas. Primeiramente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. Tenho gostado muito de me aproximar do pessoal da IFMSA. É uma alegria muito grande perceber que existe uma geração de estudantes de medicina que estão para além daquilo que a gente chama de medicina de mercado, tá? Quando a gente percebe que existem estudantes de medicina que se interessam por saúde indígena, poxa, você já fica feliz, porque de fato é algo que quase não se fala, é pouco conhecido. Eu acho que já é a sexta ou sétima vez que eu tenho conversado nas universidades aí via internet, né, sobre saúde indígena e eu tenho ficado muito feliz todas as vezes que tem essa oportunidade. E a alegria maior ainda, gente, vocês não estão entendendo. A doutora Sofia Mendonça vai falar com vocês aí. Ela está no ciclo de palestra e ela é minha professora. Então, abrir um ciclo de palestra onde tem uma professora que já trabalhava com saúde indígena muito antes de eu nascer é um venci na Doutor, vida, entendeu? Oi, doutor, tá me ouvindo? tô. É, a sua voz travou na hora que o senhor ia começar a falar da Sofia. Ah, não, é porque embargou mesmo, é emoção, tô brincando, deve ser internet, mas eu repito, sem problema. Gente, abrir os. Tá escutando bacana, Iago? Sim, sim. Abrir um ciclo de palestras sobre saúde indígena no mesmo ambiente, no mesmo local que vai estar falando a Sofia Mendonça, que é minha professora da pós-graduação e que já trabalhava com saúde indígena antes de eu nascer, é mais ou menos aquilo que a gente vê no Instagram, né? Venci na vida. É uma honra, sabe? A gente nunca imagina essas coisas que a vida nos presenteia. Então, é um duplo presente. Primeiro, triplo, né? Primeiro, por estar com vocês mais uma vez. Segundo, porque eu estou falando de algo que eu amo, algo que eu gosto, algo que eu tenho vivido. E a gente fica feliz por estar sendo discutidos por estudantes de medicina. E terceiro, porque eu estou falando no mesmo lugar que a minha professora. Isso é muito bom, é muito prazeroso e agradeço o convite. Mas bem, vamos falar do que interessa, né? Saúde indígena. Cadê o slide? Vou acompanhar o slide aqui. Pode passar o primeiro slide, por favor. Ok. Isso. Gente, eu montei um roteirinho aqui, porque eu sou muito ruim de mídia, tá? Olha, eu sou péssimo, tenho melhorado
resolvi fazer esse roteiro para poder, né, evoluir, né? A gente tem que aprender. E eu montei um roteiro que começa como funciona. Como funciona, porque pouca gente sabe como funciona a saúde indígena. A saúde indígena, a partir de 1999, através de uma lei chamada Lei Arouca, foi uma lei. Alguém já ouviu falar da Lei Arouca? Eu acho que sim, né? Vocês estão propondo essa roda de conversa. Então, a Lei Arouca é o que fez com que a saúde indígena fosse um subsistema do SUS. Sendo um subsistema do SUS, a saúde indígena ela garante a todo o indígena o direito à saúde e a todos os programas preconizados pelo SUS. Então, por ser um subsistema do SUS, além de garantir o direito à saúde e a todos os programas preconizados pelo SUS, ainda garante a especificidade indígena. O que isso quer dizer? Além do indígena, a partir desse momento, ter todos os direitos de um cidadão, isso é uma vitória para o povo indígena. Ele também, além de todo o direito do cidadão, ele ainda tem a garantia das suas especificidades. Isso acontece? A gente vai discutir um pouco sobre isso. Mas isso é uma vitória para o povo indígena, Lei Arouca. E como que funciona? Primeiro, o Ministério da Saúde, como todo lugar. Depois, o Ministério da Saúde, CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Dentro da CESAI tem os DICEIs, que são os Distritos Sanitários Especiais Indígenas. Nós temos 34 DICEIs no Brasil. Né? Cada DICEI é responsável por uma quantidade de etnias e o DICEI é o órgão que vai gestar a saúde dessas etnias. Né? Eu trabalho no DICEI número 34, não, número 7, perdão. O DICEI número 7, ali no mapa dos DICEIs, se vocês forem pegar ali, DICEIs do Brasil, lá no Amapá, lá na ponta, no número 7, é o DICEI Amapá e Norte do Pará. Eles não respeitam território estadual, território definido, limites de município, limites de estado. Como assim? Simples. O DICEI em que eu trabalho fica em Macapá, capital do estado do Amapá. As etnias que eu trabalho ficam no Parque do Tumucumaque, localizado no norte do Pará. Por isso que é Amapá e Norte do Pará. Então, ele é responsável, de ser que eu trabalho, por 6 polos bases. Vocês vão entender conforme a gente vai falando. Eu costumo dizer que eu sou igual o trem, tá, gente? Eu começo devagar e de repente deslanche, vocês têm que falar para mim: ei, calma, fala mais devagar. Fala mais devagar. O DICEI que eu trabalho são 6 polos bases. Cada polo base cuida de uma etnia. Nós somos em 11 etnias. E é o que eu anotei e apontei algumas, que são os aparais, os uaianas, os tiriós, os cachuianas, os galibis, os caripunas do Amapá, os palicurs, os galibis maruorno, os ayampis, que são os de mais recente contato, e os ticuianas, que é um povo bem pequeno, que está misturado ali com os tiriós e os cachuianas, que é a etnia que eu trabalho, que são as etnias em que eu trabalho. São 6 polos base. Polo base é onde fica a equipe multidisciplinar de saúde indígena, que esse termo multidisciplinar já está um pouco em desuso, porque na verdade a equipe de saúde indígena ela é interdisciplinar. Quando termina o cuidado do médico, começa do enfermeiro e aí vai do odonto, do técnico, do psicólogo, da nutricionista, da fisioterapeuta, da assistente social, entende? Então é uma equipe interdisciplinar onde todos trabalham em conjunto para garantir o desenvolvimento integral da saúde dos povos indígenas. Então, assim, eu trabalho num polo base. O polo base que eu trabalho toma conta de 32 aldeias. O que seria isso? São 32 UBSIs, que são Unidades Básicas de Saúde Indígena. Só que nessas UBSIs, deixa eu... Aí, cara, mudei a câmera aqui, eu tô me vendo e não tô acompanhando o slide. Aqui vocês estão vendo, ó. Tá vendo ali? O polo base, as aldeiazinhas pequenas, que não fica um médico, mais um médico vai fazer o itinerante, vai fazer a visita.
Se você for resumir a saúde indígena, ela é uma UBS, eu trabalho praticamente como a medicina da família e da comunidade em uma aldeia, claro, com as suas especificidades. Entende? Resumindo assim a saúde indígena. Além, o DICEI tem polos bases, as UBSIs, que o polo base fica em uma aldeia, nas outras 31 aldeias são postinhos de saúde. São centros de saúde, são unidades locais de saúde que muitas vezes não fica nem o técnico de enfermagem. Muitas vezes fica só o que nós chamamos na nomenclatura de AIS ou AIS, que é o agente indígena de saúde, que é o indígena, que é o membro da comunidade, que é o indígena que fala a língua, que nasceu, que conhece o povo, que conhece as culturas, que conhece as tradições, é capacitado para ser um agente de saúde, o que equivaleria na cidade, na área urbana, nas UBSs, do ACS, o Agente Comunitário de Saúde. O trabalho do AES é o mesmo do ACS, ele vai fazer busca ativa, ele vai visitar, ele vai orientar a tomada de medicamento, ele vai trazer a informação para o médico e para a equipe interdisciplinar no polo base, entende? Então ele vai visitar essas aldeias, às vezes vai chamar o enfermeiro para ir visitar, às vezes chama a equipe toda. Então, assim, eu trabalho no polo base, visito as UBSIs e como que faz o encaminhamento? Quando eu preciso encaminhar um paciente, eu encaminho ou para CASAI, que são as casas de saúde, de apoio de saúde indígena, ou diretamente para o hospital de referência. Então o DICEI funciona dessa forma, dessa maneira ele se organiza. Polos bases, UBSIs, equipe interdisciplinar, multidisciplinar de saúde indígena, casais e os hospitais e serviços de alta complexidade ou de complexidade intermédia. É praticamente a saúde da família e da comunidade, só que com as especificidades indígenas. Então, assim, para quem nunca ouviu falar de DICEI, essa é a organização. No Parque do Tumucumaque, que é o polo base em que eu trabalho, como que eu chego nesse lugar? Cadê? Pode passar. O acesso ao Parque do Tumucumaque é só aéreo. Tá? Então, a cada 20 dias eu trabalho numa escala de 20 dias, então eu fico 20 dias na aldeia. Hoje, graças a Deus, mas nós vamos falar isso um pouco mais na parte da estrutura, graças a Deus, o local em que eu trabalho, o polo base em que eu trabalho, nós já temos internet, nós temos luz, água encanada, que foi tudo um processo. Quando eu cheguei, há 1 ano e 6 meses atrás, não tinha nada disso. Então foi tudo uma construção, um processo, algo que foi melhorando. Então, assim, o polo base que eu trabalho tem 1.991 indígenas como população geral. O DICEI em que eu trabalho, nos 6 polos bases, nas 144 aldeias, tem uma população de 13.063 indígenas. Então, tem outros médicos que trabalham em outras áreas, mas o DICEI, Amapá e Norte do Pará, ele é responsável por mais de 13 mil indígenas, sendo esses 1.991 só na área do parque. É muita gente. É muita gente. Então eu chego, vou passar os meus 20 dias de serviço, vou lá, pego o avião monomotor ou essa primeira foto a gente está no monomotor, que são 5 lugares, tá? Então tá aqui o piloto, eu, o enfermeiro, a técnica e lá atrás tem um outro técnico de saúde indígena, um técnico de enfermagem, e a gente está voltando da nossa escala de 20 dias. Nessa outra foto, estou mais feliz porque o avião que foi nos buscar é um Caravan. É um avião muito mais confortável de viajar, tem 12 lugares, então é mais tranquilo. Mas acesso só aéreo. Eu saio de Macapá, me mudei para Macapá, né? Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Me mudei. Eu fiz 2 escalas assim, trabalhei 20 dias, voltei para Macapá, peguei avião, fui para Mato Grosso do Sul, fiquei com a minha esposa um tempo da folga, que são 20 dias de folga, peguei o avião, cheguei, fiz compra para entrar para a aldeia, entrei para a aldeia e vi que não valia muito a pena porque era muito cansativo e a gente ficava só dentro de avião.
Então eu me mudei para Macapá porque aí os 20 dias de folga eu fico na cidade tranquilo, estou na folga, graças a Deus, folga merecida. E aí esse avião também, então aéreo. Chegando eu vou para o polo base. Agora pode passar, por favor, o slide. Como que eu faço visita nas aldeias? São 32 aldeias. Tem 7 aldeias que eu não tenho como ir de barco, nem eu tenho que, o avião tem que me deixar lá e eu subo o rio e faço essas 7 aldeias. Só que as aldeias do polo base eu consigo visitar através de, aqui no norte chama de voadeira, né? Então a gente vai em voadeira. Muitas vezes a gente viaja. A viagem mais longa que eu fiz de ir e voltar foram 12 horas e 49 minutos registrado no cronômetro. Então, assim, o nosso acesso é aéreo e os itinerantes são por via terrestre. Nós temos uma picape que tem aldeias que você chega do polo base de carro e de voadeira, ou muitas vezes até aéreo também. O avião te busca, te leva nas 7 aldeias que são as mais distantes. Pessoal, eu vi que a questão dos comentários tem 9 comentários, deu uma subidinha. Iago, quem que tá moderando? Iago, Stephanie? Se tiver alguma pergunta referente até o momento, a gente já pode ir falando, tá? É um bate-papo. Tem alguma pergunta referente ao como funciona o TSEI ou como é o acesso? A pergunta que tem, doutor, é referente à saúde mental dos indígenas, foi feita pela Glória, e como estes recebem a equipe médica, se existe resistência ou não. Tá, então beleza. Glória, eu vou responder essa pergunta quando a gente for falar sobre o atendimento, tá? É muito interessante essa pergunta. Seguindo, pode passar, por favor, a imagem. Pode passar o slide, por favor. Isso. Agora a gente vai falar um pouco sobre a estrutura da saúde indígena. Gente, se a gente for levar em consideração que a saúde indígena é um subsistema do SUS, nós deveríamos ter todos os programas preconizados pelo SUS, não concorda? Claro, mas não é bem assim que acontece. Quem já está no quarto, quinto ou sexto ano, que já faz estágio ou aula prática em UBS, conhece o SUS de cor, ou deveria. Sabe que o SUS funciona com programas. Então, vou dar alguns exemplos. Nós temos o Sisvan do idoso, nós temos o Sisvan da criança, acompanhamento de crescimento nutricional, medida de peso. Nós temos o programa de pré-natal. O pré-natal é extremamente importante. É um dos programas que o SUS garante para a mulher, inclusive preconizando o mínimo de 6 consultas pré-natais. Né? Nós temos ali o hiperdia, que é o acompanhamento e a terapêutica dos pacientes com hipertensão e diabetes. Nós temos também saúde mental. Então, assim, levando em consideração que a saúde indígena é um subsistema do SUS, nós deveríamos ter tudo isso na saúde indígena. Mas não é assim que a gente vê. Não é assim que a gente trabalha lá. Infelizmente, deveria. Deveria. Né? Por exemplo, na primeira foto eu estou fazendo um pré-natal na carroceria da picape, que é o carro, essa aldeia é a aldeia Oroiento, fui acompanhar uma gestante. Oroiento significa lugar do caju, na língua, né? Na língua tirió, cachuiana. E aqui um segundo atendimento, uma senhora, essa senhora é Enafa Macaracará, ela é cega por uma complicação da diabetes, tá? Ela é hipertensa, então ela fica a maior parte do tempo deitada, sozinha. Ali o filho tá com ela, mas ela fica praticamente sozinha. Os parentes vêm só para dar comida, para ficar um pouco, mas ela fica isolada. Então a gente vai fazer esse acompanhamento. Ela não tem como se deslocar para o polo base, que é onde fica a equipe. Então a equipe vai até ela. Ela mora numa aldeia chamada Notipa, que fica 3 quilômetros do polo base, e a gente tem acesso terrestre. Então, o carro leva a equipe, a gente faz o atendimento, faz a terapêutica, faz ali o acompanhamento e volta para o polo base. Mas vocês podem ver toda a estrutura, né?
Aqui eu estou fazendo um pré-natal numa aldeia chamada Urunai, que é uma dessas 7 aldeias que você não chega de carro e nem de barco. O avião tem que me pegar no polo base e me levar até Urunai. É muito longe, não tem como eu chegar de barco. Na verdade, tem como chegar de barco. São 7 dias subindo o rio. E aí ninguém vai ficar 7 dias de uma escala de 20 subindo o rio para ir a uma aldeia, né? A gente perde muito tempo. Então aqui eu estou fazendo um pré-natal no chão aí. Nós não temos. É muito complicado essa questão de estrutura. Para o médico, para o profissional e para os indígenas também. Porque muita gente pensa, o indígena está acostumado a dormir em qualquer lugar, a comer qualquer coisa, a ficar em qualquer lugar, mas não é bem assim. É preciso estrutura para se prestar um bom serviço. Eu costumo dizer que o serviço de qualidade na saúde precisa de pelo menos 3 coisas. Informação, e a gente conversa, a gente explica, a gente orienta. Estrutura debilitada, o que tem a gente usa da melhor maneira possível. E a manutenção dessa estrutura. Se eu não tenho informação, estrutura e a manutenção da estrutura, eu não consigo desenvolver saúde, eu não consigo desenvolver saneamento, eu não consigo desenvolver uma terapêutica para a comunidade, porque eu costumo dizer, e no serviço em área, em campo, que a saúde não é apenas dar medicamento. O processo de cura começa muito antes do medicamento. Eu até deixei um recadinho para vocês. O processo de cura começa quando o profissional chega em área. Perguntaram se tem resistência à equipe. Se os indígenas têm resistência à equipe de saúde. Tem, depende da equipe. Tudo depende mais do profissional do que do indígena. Porque se o profissional ele chega de uma forma arrogante, de uma forma prepotente, de uma forma querendo ser os novos colonizadores ou invasores, ou os novos brancos trazendo a verdade para um povo selvagem, com certeza eles serão hostis. E hostis na razão deles. Porque nós estamos entrando no espaço deles, nós estamos indo num ambiente deles, e ainda querendo trazer a verdade, querendo resolver os problemas, muitas vezes a presença do branco causa mais problemas do que resolve. Então, assim, se a equipe é humilde, se a equipe entende, tem a sensibilidade antropológica, cultural e principalmente humana, de saber que nós estamos num ambiente e num local que não é nosso, é deles. Quando eu entro na casa de alguém, eu tento me comportar nas regras referentes daquela casa. Pelo menos a minha sensibilidade humana me faz perceber isso. Se eu chego na casa de alguém e percebo que todos os chinelos estão na porta, eu automaticamente também tiro os meus sapatos para entrar. Não é assim com você? Então, respondendo a pergunta que foi feita, se eu chego no ambiente deles com comportamento etnocêntrico, de dono da verdade, se eu me comporto mais como um invasor colonizador do que como alguém que está ali para somar com eles, eles são hostis, e na razão deles. Mas se a equipe multidisciplinar, interdisciplinar chega entendendo o papel dela, somos extremamente bem recebidos. Inclusive, quero preparar no slide e colocar. Eu ganho presente demais, ó. Esse aqui é meu presente. Eu tenho cocar, eu tenho flecha, eu tenho dente de onça, tenho unha de onça, tenho pulseira, brinco, a roupa, tem tudo, presentes, porque nós entendemos e fomos sensíveis ao ambiente deles. Então não tem como você ser hostil com alguém que é humilde ao estar com você, entende? Não sei se pude responder a pergunta, mas é assim que acontece. Por quê? Porque a saúde indígena, aqui ó, ela é uma saúde que ela tem um contexto intercultural, eu posso dizer inter, trans e de diversas territorialidades. As aldeias indígenas, quem já foi aldeia indígena, precisa entender um negócio. Eu, antes de vir trabalhar com os tiriós, cachoianas e ticuianas, eu fazia estágio lá na Missão Kaiowá, com uma médica, acompanhava ela ali. E aí, quando eu vim, eu falei, já sei sobre saúde indígena, já trabalhei em uma aldeia. Na minha primeira entrada, eu percebi que eu estava completamente equivocado. Porque no Brasil são 305 etnias.
Cada etnia tem a sua particularidade, tem a sua tradição, tem a sua cultura. Dessas 305 etnias, nós temos 274/284 línguas faladas. E em uma das aulas e palestras que eu estava dando para alguma turma da IFMSA, pronto, quando a gente fala devagar sai. Uma das estudantes, acho que é Daniele o nome dela, ela pediu para participar e ela trouxe outros dados extraoficiais, não governamentais, que isso é muito maior, que é muito mais, entende? E a gente precisa perceber esse contexto intercultural, esse contexto transcultural e de territorialidade. Gente, a aldeia não é um território só. A aldeia tem várias territorialidades e várias famílias. Então, cada família, dentro da sua cultura, dentro da sua tradição, dentro dos seus costumes, se comportam de uma maneira também diferente. E não é assim nos Caraiuás? Caraiuás é um homem branco. Não é assim o Caraiuá? Eu moro num condomínio aqui. Apesar de todo mundo estar morando no mesmo ambiente, no mesmo local, o meu vizinho se comporta diferente de mim. E os indígenas são assim também. Então a gente precisa ter essa sensibilidade que não trato como o povo indígena. Isso não tem como. São os povos indígenas. E dentro das etnias, são as famílias. Cada família tem família que vai te receber. E dentro da família ainda tem as pessoas. Tem pessoas de uma determinada família que vão te abraçar. E tem pessoas dentro de uma família que não vão se dar muito bem com você. E eu preciso entender esse contexto. Eu preciso entender as territorialidades. Eu preciso entender as especificidades. Tá? Então, uma das dificuldades da saúde indígena é entender que a saúde indígena é complexa, completa e complicada. Porque envolve cultura. Cultura é algo dinâmico. Cultura não é fixo. Vocês já escutaram alguém falando, não é índio porque tem celular? Vocês já escutaram alguém falando, mas tem caminhonete, não é mais índio? Isso é a pior besteira. Me desculpe se você já falou isso, meu amigo, minha amiga. Se você já falou isso, por favor, mude de conceito, mude, estude, busque, não passe mais essa vergonha na sua vida. Porque a cultura é algo dinâmico. A doutora Sofia Mendonça pode falar muito mais, com muito mais propriedade sobre cultura, antropologia, a sensibilidade antropológica do que eu, que estou aprendendo no começo do beabá. Mas eu já entendi que antes de trazer a verdade do branco e da medicina biomédica e dos meus estudos alopáticos e acadêmicos e dos anos que eu estudei e com o meu diploma, eu preciso ter a sensibilidade de entender o contexto que eu estou. Porque, repito, reafirmo e vou falar isso várias vezes antes de acabar a palestra. Processo de cura começa muito antes da medicação, da intervenção alopática, da intervenção biomédica. Ela começa desde o momento que você desce do avião na aldeia. Como você vai se comportar, como que você vai andar, como você vai conversar e falar sobre conversa. Eu puxo um link para algo chamado comunicação. Voltando à pergunta que foi feita, a equipe é bem recebida? Depende. Já falei isso. Mas uma das coisas que garante a boa recepção do profissional branco num contexto de área indígena é ele ter o interesse e a vontade de se comunicar. Comunicação é construção de laços. Quando eu me comunico, quando eu tenho a capacidade de me esforçar para entender o outro. E é interessante essa palavra, entender. Entender, ela vem do latim, que significa entrar na tenda, entender. E olha que coisa louca. Eu não sei nem por que eu estou falando de latim aqui, mas já que a gente falou nesse assunto, entender significa entrar na tenda. Eu só vou entender aquele povo se eu sou capaz de me tornar vulnerável e entrar na tenda dele. Entender, entrar na tenda. E para entrar na tenda e para ter essa capacidade, eu preciso me comunicar
Comunicação é criação de vínculo, comunicação é construção de pontes. E aí eu conheço, já vi profissionais que entram em área, que trabalham há anos, pasmem, há anos, e não sabe falar bom dia na língua. Agora, como que um povo vai te receber bem se você não é capaz de dar um bom dia? Antá. Uma boa noite, cocoropá. Não é capaz de... Imagina você médico, chega num contexto em que você não entende nada e você precisa fazer uma anamnese. E o paciente chega para você, senta na sua frente e começa. Amerare cutuma, putupan cutuma, iuacu cutuma, pena. Porque o indígena, ele é... Eu acho que eu tenho muito sangue indígena, porque eu me expresso, né? Eu falo aqui, o quarto tá balançando, eu acho que minha esposa tá achando que eu tô brigando com alguém aqui dentro, mas não tô, tá, gente? Eu tô apaixonado. A gente precisa falar com paixão daquilo que a gente vive. E o indígena é assim, ele vai chegar para falar que ele tá com a dor de cabeça, ele não vai sentar e... Tô com dor de cabeça. Não, ele vai chegar, vai sentar na tua frente e vai fazer assim, ó. Ai, cutuma. E você vai falar assim, tá morrendo. Mas se você tem a sensibilidade de entender a palavra e entender como eles se expressam, e eu tenho até uma história engraçada sobre isso de entender, porque a minha primeira escala, eu entrei morrendo de medo, não conhecia nada, né? Já desci do avião com a sutura para fazer. Eu larguei a mala, já tinha um cara com uma... Fiz a sutura, falei, caramba, eu nem guardei minha mala direito, o cara já estava aqui para eu costurar. Fiz a sutura e ainda adrenalina 1000, né? Tranquilo. Aí chegou uma menina com dor, muita dor, muita dor. E tava tendo festa. E ela tinha tomado sakura. Sakura é uma bebida fermentada que eles fazem da mandioca, que é o alimento para eles. Eles se alimentam. Só que é alcoólica, porque fermenta, então deixa porre. E ela tava suando. Falei, bom, ela deve estar tendo uma hipoglicemia. Pensei. Dói a barriga, tá? Eu vou... Não tinha como aferir glicemia, não tinha nada. Ela tá tendo uma acidose aqui. Viajei lá, porque a menina tava com muita dor aqui. Né? E ela fazia assim, e suando, e tremendo. E a pele... Beleza. Coloquei ela no soro. É o que eu tinha pra fazer. Falei, vou observar, vou deixar ela aí. E eu cheguei pra perguntar depois de um soro, tá tudo bem? Aí ela fazia assim, não sei se vocês estão me vendo, ela fazia assim, ó. Aí eu falei, não deve estar boa. Aí depois colocava outro soro. Olha, eu coloquei, eu acho que depois de 2 litros, Wari, curé. Foi a primeira coisa que eu aprendi a falar, foi curé. Tá tudo bom, beleza? No cumprimento deles. E o Wari é mulher. Wari, curé. Aí ela fazia assim, ó. Aí eu chamei o AIS bravos, já acabei de descer do avião, fiz uma sutura, e a menina, eu perguntava se ela estava bem, e ela só fazia assim. Tá morrendo essa menina, eu não consigo falar a língua dela, primeira vez que eu vou tirar, vou mandar para Macapá. Vou pedir o avião para mandar o paciente embora. E aí eu chamei o AIS, que é o indígena que fala português e que é o tradutor, né? Quando a gente não sabe nada, a gente chama o AIS. Falei para ele, Alex, pergunta lá para Tchuru o nome dela é Gilane Tchuru, o nome dessa primeira, nunca vou esquecer o nome da primeira paciente. Pergunta se ela tá bem na língua. Aí eu fui com ele lá, ele chegou, curé, epi, nati repi, curé. Aí ela fez assim, pra ele. Aí ele olhou e falou assim, doutora, ela tá bem. Aí que me caiu a ficha. Falei, gente, esse povo conversa com o corpo, ele não conversa só com a boca. E aí aí eu comecei a perceber que quando eu conversava com criança e com mulher, principalmente os homens também se expressam assim, mas menos. As crianças, se você fala curé, elas olham para você e fazem assim. Que significa sim, eu estou bem. E aquela menina tomou 2 litros de soro, do primeiro ela já estava boa, porque na verdade ela estava desidratada. Né? Porque eles bebem, vomitou, bebe, vomita, bebe, não toma água, ela estava desidratada, hidratou, ficou boa. E eu dando soro nela, falando, meu Deus, o avião vai ter que chegar, vou pedir avião, não sei o que está acontecendo, não entendo a língua, tá tudo bem, mas eu não sei. E aí o AIS perguntou e ela respondeu para o indígena.
E aí ele olhou para mim, doutor, ela tá bem. E eu comecei a perceber que a comunicação seria fator determinante da minha permanência em área. Porque se eu não me esforçasse para comunicar, eu não aguentaria. Poderia saber clínica, poderia saber muito de medicina, poderia ser o melhor médico do mundo. Se eu fosse incapaz de me comunicar com o povo que estou proporcionando a terapêutica, seria uma terapêutica inútil. Porque a cura começa muito antes do medicamento. O processo de cura começa a acontecer quando a gente começa a desenvolver vínculos, e na saúde indígena a gente trabalha muito com vínculos. Hoje mesmo eu fui levar uns documentos que os indígenas mandaram para mim ali na FUNAI, ali. Entende? Eles criam isso com você. Tem aldeia que eu sou filho, que eu chego, o cacique chama, Ohã Mucu, vem cá meu filho. Então eles te adotam, eles te percebem, eles te entendem, eles entram na sua tenda, mas muitas vezes nós não fazemos isso. Nós, como profissionais caraiuás, principalmente o profissional médico, que vem de uma formação de mercado, que vem de uma formação em que, infelizmente, se alguém se ofender com o que eu vou falar, me perdoe, mas eu preciso ser sincero, principalmente vocês que estão se formando. A nossa formação é uma formação de mercado e muito pouco das vezes nós aprendemos a olhar para o ser humano como um ser humano. E ter a sensibilidade de entender a dor do outro. E aí a gente vai fazendo plantões na vida e vai dando, ai, nossa, que saco, tem... E a gente pega o vício de reclamar quando na verdade tem 3 fichas para atender. E aí eu falo, nossa, tudo isso, gente. 3. Porque já se torna vício da nossa formação. A gente começa a inculcar isso, esses comportamentos na nossa vida desde lá do começo. Então esse tipo de conversa é extremamente importante para a gente poder aprender que medicina, que cura, ela começa com formação de vínculos. Quando a gente começa a construir pontes, relacionamentos, entender o outro, aí sim você não vai ser mal recebido numa aldeia de forma alguma. De forma alguma. Você vai ter dificuldades. Por quê? Porque você vai ter que se esforçar para ser compreendido também. É diferente, é tudo diferente. Um outro exemplo, para você ver como a gente precisa se esforçar para entender, para conhecer a cultura, e eu ainda não sei tudo não, estou longe, gente, é acidente ofídico. Chegou lá, acidente ofídico. Qual cobra? Qual cobra? Ah, surucucu, beleza. Calculando o soro ofídico, tá? E eu precisando de 2 técnicos para pegar os acessos, administrando as medicações, e eu fazendo os cálculos do soro, porque a gente não tem, né, na mão e no soro ali mesmo, gotinha por gotinha, para ver se não dá reação, e bora pra guerra. É medicina de guerra. E o técnico de enfermagem que é indígena do lado de fora. Eu, fulano, preciso de você. E ele quer. E eu e a outra técnica ali no paciente. Fulano, preciso de você. Quieto. Aí eu saí, já bravo. Cara, não é possível, esse cara não quer trabalhar. E aí eu cheguei lá, fulano, poxa, nós estamos ali, todo mundo, você tá aqui fora fazendo o quê? Aí ele olhou pra mim com a carinha. Até dó depois de você ser áspero, né? A gente tem que cuidar muito. No calor da emoção, às vezes a gente acaba... Enfim. E ele, doutor, eu não posso entrar lá. Falei, por quê, cara? A minha mulher tá grávida e se eu ver um acidente com cobra, o meu filho vai ficar doente, que tá na barriga da mulher. Eu teria 2 opções nesse momento. 2 opções. Olhar para ele e falar assim, para com essa tua frescura e vai trabalhar porque você tá ganhando dinheiro, você é profissional de saúde, não tem esse negócio não. Vem logo pra cá e para de frescura. Ou eu poderia falar assim, cara, então faz o seguinte, então volta lá pra sua família, deixa que a gente toma conta aqui, porque a gente não quer que seu filho fique doente. E aí? O que você escolheria? Entende? Eu acho que eu já falei um bocadinho. O que vocês acham de eu abrir aqui para um pouco de pergunta e a gente continua falando agora sobre alopatia, medicina tradicional, enfim, o que vocês acham? Ou eu vou seguindo aleatório aí, conversando no roteiro? Oi, doutor. Aqui é a Brenda. Tudo bom, Brenda? Eu sou uma das coordenadoras da ação, só que aconteceu um probleminha. Caiu a energia em Santarém. Então, o resto da equipe está sem internet no momento. Se o senhor quiser, eu posso ler as perguntas ao final.
Se já for hora, o senhor me avisa, que a gente pode seguir daqui. Tá, vocês que sabem, eu posso... É porque às vezes tem perguntas que podem nortear a nossa conversa, mas... Então vamos lá, vou seguir, tá? Tá bom. Caiu energia em Santarém? Sim, Gente, mas falar um pelo negócio visto pra voltou. vocês. Ah, tá, mas deixa eu falar um negócio pra vocês. A minha energia aqui em Macapá também é bem instável, tá? Ela é bem instável, então se de repente acontecer algo também, espero que não aconteça. Geralmente é mais à noite que cai, toda noite cai. É um negócio impressionante. Mas enfim. Então, tá dando pra entender, pessoal? Tá dando pra acompanhar até aqui? Sim, tá tudo certo, doutor. Tá Obrigada. tudo certo, né? Então, beleza, ó. Gente, muitas das dúvidas que eu tenho quando eu falo, que eu tenho não, que as pessoas perguntam quando eu começo a falar sobre saúde indígena, é sobre a questão do tratamento. Ou sobre a questão de como você vai usar a clínica, o que você trata, quais são as doenças. Eu costumo dizer que o médico de saúde indígena, ele precisa ser um médico resolutivo e bom de clínica. Resolutivo porque ele tem que tomar decisão. E eu vou explicar para você. Vocês lembram que eu falei lá no comecinho que eu só chego de avião e a viagem são 2 horas e meia, 2 horas, quando a gente vai rápido, 2 horas e 10 minutos. Então vamos usar o tempo mínimo, tá? Para ficar mais tranquilo de entender o que eu vou falar. 2 horas e 10 minutos para o avião chegar na aldeia. Aí o avião tem toda aquela questão de embarca, mexe, põe gasolina, demora uns 15 minutos para sair. Então aí são 2 horas e 25 minutos para ele chegar. Se eu tenho. E ele só pousa na aldeia. E ele só pousa na aldeia até 4 horas da tarde. E só sai da aldeia até as 4, porque depois das 4 fecha tudo. Nós temos lá uma base da Força Aérea Brasileira, tá? Que a cada 60 dias troca o contingenciamento deles, que ficam ali os sargentos, controlando a pista de voo. E nós temos uma base militar que toma conta da fronteira do Suriname. Por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem, quando a gente for falar de Covid, a importância disso. Mas é lá na frente. Falaram que era até 8, né? No papel lá, pelo menos. Eu espero não ir tanto, para não ficar cansativo para vocês. Mas a gente tem tempo de falar o que vocês quiserem perguntar. E aí, o avião ele só chega até as 4 e ele só sai até as 4. Então, assim, se o avião saiu e eu tenho uma emergência depois das 4, cara, eu tenho que estabilizar esse paciente, porque não vai vir avião para buscar. Não vai vir avião para buscar. Eu preciso ter a noção, eu preciso saber o que eu estou fazendo. E outra, eu tenho que tomar a decisão. Se eu ver um paciente, ele está bem, mas ele vai afundar. Ele está bem, ele vai rebaixar. Ele está bem, mas ele vai ficar crítico. Eu não posso ficar dubiando, eu não posso ficar... será que eu mando? Será que eu não mando? Será que eu peço um avião? Será que eu não peço? Não, eu tenho que saber encaminhar o paciente, eu tenho que saber prever as complicações, eu tenho que olhar, esse paciente não tem condição de ficar na aldeia, então eu tenho que ser resolutivo. E resolutivo, assim, lembra que eu falei que a saúde indígena é completa, complexa e complicada? Quando eu falo que ela é complicada e complexa, eu estou me referindo à cultura, à antropologia, a novos contextos de vida que a gente não está acostumado. Mas quando eu falo que ela é completa, é porque o médico de saúde indígena, literalmente e com todas as letras, vai atender de mamando a caducando. Vai atender. Eu não gosto de obstetrícia, eu não gosto de pré-natal. Você não pode ser médico de saúde indígena, porque você vai fazer muitos pré-natais. E olha que interessante. Dependendo do tempo que você permanecer naquela etnia e com saúde indígena, muitas vezes, a doutora Sofia com certeza deve ter história assim, porque ela trabalha com saúde indígena antes de eu nascer. Fazer o pré-natal, assistir o parto, fazer a puericultura da criança,
fazer o CISVAN da criança, acompanhamento de peso, a primeira consulta de pediatria, fazer o desenvolvimento ali da puberdade, atender na adolescência e fazer o pré-natal da criança que você assistiu o parto, porque os indígenas engravidam de 12 para frente e já estão ali, entende? Então, assim, ela é muito completa. Ela vai de mamanda caducando, literalmente. Você vai ter que ter uma atenção pré-natal. E aqui o pré-natal é muito complicado, porque apesar da saúde indígena ser um subsistema do SUS e deveria ter todos os programas preconizados pelo SUS, assim como os exames obrigatórios de protocolo, nós não temos. Por exemplo, eu não sei quando uma mãe... Aí vamos entrar um pouco na parte clínica, vocês vão entender, porque todo mundo é estudante de medicina. E quem ainda não chegou na parte clínica vai lembrar disso lá na frente. Eu não sei quando uma mãe é RH negativo, porque eu não tenho tipagem sanguínea em RH. O que a gente faz quando eu não sei? Eu não tenho como pedir RH e eu não tenho como pedir um CUMBS. Eu não tenho como saber se a criança está tendo hidropsia fetal, uma anemia fetal, uma hemólise fetal. Eu não tenho como saber. Deixa eu ver aqui como que tá os slides. Não, eu não estou vendo. Mas está dando para entender sem slide? O slide é mais para direcionar, mais umas fotos, curiosidades. Porque eu ainda estou montando uma aula bacaninha. Que vai ter tudo isso que eu estou falando, mas é bem corrido, gente. 20 dias na aldeia, 20 dias de descansar. Vou contar um negócio para vocês. Quando a gente chega para descansar, a gente quer aproveitar ao máximo a família, né? E aí é erro meu. Eu poderia estar fazendo slide, né? Mas enfim. Então, assim, eu não tenho como prever o pré-natal se a criança está hemolizando, porque a mãe é RH negativo. Entende? Eu não tenho como saber se a mãe está ali com a toxoplasmose, porque eu não faço exame, eu não tenho exame. Os únicos exames que eu faço no pré-natal, e isso eu tenho que fazer bem feito, é saber prevenir, saber prever uma gestação de risco, altura uterina, pressão, IMC, BCF, edema, exame da tireoide, oral, porque se eu olho uma periodontite ou presença de cáries, eu preciso encaminhar para o odonto, porque a gente sabe que presença de cáries, periodontite é fator de risco para parto prematuro ou para complicações no parto. É um negócio doido, né? Mas a boca que interfere. Então, assim, eu faço os exames básicos do pré-natal. O ácido fólico, o sulfato ferroso, muitas vezes nós não temos, mas é preconizado pelo SUS. Por isso que eu falo que deveria, já que a saúde indígena é um subsistema do SUS, ele deveria acompanhar todo o protocolo padrão do SUS. Né? Uma outra coisa, perinatal, os exames de triagem neonatal. Quais são? São 4. Teste do pezinho, teste do olhinho, teste do coraçãozinho e teste da orelhinha. Nós não temos. E aí fica complicado. Por quê? Todo mundo sabe. Eu vou dar alta para uma criança, que muitas vezes a gente não dá alta, porque ele não vai para o ambiente. A gente faz, assiste o parto na casa deles. E muitas vezes a casa deles é no rodeio, é muito longe. Então a gente vai atender, assistir esse parto e eles não querem ir. A gente tem que entender. E aí a gente fica, poxa, mas eu sei que eu preciso fazer o teste do coraçãozinho, porque se ele tem uma cardiopatia congênita, canal arterial dependente, e daqui 7 dias o canal arterial vai fechar e a criança vai morrer, e aí, como que eu vou saber? Não tem. Sim, eu preciso ser bom de clínica. E a mãe? Poxa, uma atonia uterina, eu não tenho ocitocina, e aí? Eu tenho que saber o quê? Pelo menos a massagem de Hamilton. Entende? Eu vou atender tudo, cara. É muito completo. A saúde indígena é muito massa. Mas aí perguntaram, mas e a saúde psicológica, a saúde mental? Meu amigo, às vezes é você e você. Às vezes você tem que dar... Eu sei que não é o correto, eu não sou capacitado para isso, eu não sou psicólogo, não pretendo trazer para mim essa responsabilidade, mas eu não sou psiquiatra também, mas muitas vezes eu tenho que, como um clínico, olhar e falar assim, essa pessoa precisa de uma terapia. O DCEI tem psicólogo. Então eu tenho que saber, ela precisa de um terapia. Mas essa aqui não, essa aqui precisa ir ao psiquiatra, eu vou encaminhar, eu vou referir. Eu preciso ter essa sensibilidade
E essa clínica de olhar e falar assim, olha, já aconteceu de uma indígena chegar e tá nervosa, chorando, e se debatia, e sentia o corpo queimar, e aí todo mundo, tá com depressão, tá ficando doido. Eu falei, não, cara, tem uma coisa errada, não é isso. Aí fui acompanhando. Não, vamos observar, vamos observar. E aí eu falei, não, vou fazer uma consulta ginecológica com ela. Eu vou perguntar sobre a vida dela, e comecei. Síndrome climatérico. Beleza, vai fazer o quê? A gente usa ivoflavona, né, que é natural. Às vezes funciona, diminui os fogachos, né, diminui a ressequidão, melhora um pouquinho. Mas às vezes você tem que encaminhar para uma reposição hormonal, ou muitas vezes até entrar com um antidepressivo, né? Aí você encaminha, você tem que saber encaminhar. Você não pode, você tem que ser resolutivo. Você não vai resolver tudo em área, mas você não vai deixar de ser resolutivo se você ter a sensibilidade e a capacidade clínica de saber encaminhar um paciente. Um outro caso que aconteceu interessante agora, umas 2 entradas minhas. Um senhor de 70 anos que tremia. Ele é Wai, ele nem é das etnias que eu trabalho, mas ele casou com uma tirió, então ele mudou. Tremia. E eu observando. Aí eu chamei ele, né, porque tinha um negócio no pé. Ele tava no posto, aí quando eu saí ele já estava sentadinho ali na frente. Aí eu fui tirar um calo do pé dele, eu acho que era um calo. E eu ali tirando o calo, fiz o curativo. E aí, beleza, tá tudo bem. Aí ele foi embora. Aí eu parei, eu vou olhar ele andando. E eu fiquei olhando ele andando, ele levantou e começou a andar normal. Só os braços tremendo. Falei, cara, esse cara não tem Parkinson. Uma das primeiras alterações do Parkinson, a gente sabe, tem ali a marcha parkinsoniana, é característica do Parkinson. E ele andou normal, pegou a bengalinha dele, tremendo, mas andando rapidinho, bonitinho. Aí eu falei, não, tá alguma coisa errada, comecei a estudar a vida dele, comecei a estudar sobre ele, me interessar por que ele treme. Tremor essencial, propranolol, resolve ali. Entende? Tem que ter a clínica. Criança. Eu não gosto de pediatria. Pois é, mas você vai ter que ser neonatologista e pediatra na saúde indígena, porque você vai ter que fazer sala de parto, que não é nem sala de parto, né? A gente vai, oca de parto, vamos colocar assim, rede de parto. Você vai tirar a criança vai assistir o parto e você tá com ela ali. Você vai ter que saber as 3 perguntas. A termo, chora, tem bom tônus? Não. E agora, vai fazer o quê? Passo de reanimação. Mas eu não tenho fonte de calor aquecida. É o primeiro. E agora, professor, o que eu faço? E agora? É isso que eu te pergunto. E agora? Você tem que saber o que fazer. Improvisar muitas vezes. Mas não deixar de fugir do protocolo. Mesmo improvisando, você tem que saber qual é o protocolo correto. Porque sempre que dá, você vai voltar para ele. E ele vai te nortear. Entende? Você tem que saber as vacinas, imunização. Nós temos uma equipe muito boa de imunização. Muito boa de imunização. Isso é uma coisa que funciona na saúde indígena, tá? Funciona bem. A imunização os nossos indígenas têm um índice de imunização muito grande. E os que não são imunizados são os que migram. Porque quando a equipe está aqui, ele está em outro canto, a equipe vai para lá, ele já está em outro. Aí fica difícil, porque o indígena, as etnias que eu trabalho, eles são nômades, eles caminham, eles vão para a aldeia, passam um tempo lá, passam um tempo aqui, entende? Mas a equipe de imunização, o trabalho de imunização é muito bom em área indígena. Inclusive a equipe de imunização entrou há pouco tempo. Saúde da mulher, saúde do homem. Eu preciso saber fazer um exame ginecológico. Eu preciso saber fazer o exame da mama. Eu preciso saber fazer um exame de tireoide. Procurar nodulações, enfim. Tá, falei um monte de clínica, um monte de coisa. E as enfermidades mais prevalentes? As faixas etárias. Na minha experiência e nas minhas produções que eu tenho que escrever, faixa etária de 1 a 4 anos é a mais prevalente enfermidade. E são as enfermidades IVAs, né? As infecções de vias aéreas superiores e as diarreicas e parasitárias. Isso aí também é bem prevalente lá. Eu preciso saber tratar uma IVAS.
Resfriado comum e suas complicações. Quais são? Homa, sinusite e a mais temível de todas, na cidade, na aldeia, em qualquer lugar, a pneumonia. Mesmo que a grande maioria na pediatria, na criança, a pneumonia é viral, eu preciso saber identificar. Porque até o remédio que eu vou usar, eu preciso saber escolher. Gente, saúde indígena, ela se resume em sensibilidade, formação de vínculo, capacidade de comunicação, que tudo isso faz a parte da terapêutica acontecer. Porque quando você tem tudo isso, o indígena ele vai aceitar o teu tratamento. Ele vai aceitar o teu tratamento. E você tem que ter a sensibilidade até de qual remédio eu vou usar. Por quê? Gente, lembra que eu falei de territorialidades? Que cada casa é uma casa, cada família é uma família, mesmo sendo da mesma etnia e da mesma aldeia? Pois é. Tem famílias que são mais instruídas no sentido de entendem melhor o português e eu posso perfeitamente dar uma medicação em que a sua posologia é de 6 em 6 horas, como a cefalexina, um exemplo, que eu lembrei que é de 6 em 6 horas. Eu posso dar uma cefalexina para uma criança que tem ali uma piodermite, algum problema de pele, porque eu sei que a mãe vai dar essa medicação para essa criança na posologia correta, na hora correta. Mas eu preciso saber e conhecer quais são os outros medicamentos que podem ser usados para aquela situação em uma família, por exemplo, que a mãe não vai dar. E aí eu tenho que acompanhar essa criança todo dia no posto. Aí você vai dar o quê? Uma azitromicina, que é ou um cipro, enfim, que a posologia, estou usando exemplos aqui, só questão de posologia, tá, pessoal? Que a posologia é simples. Azitromicina uma vez ao dia, cipro de 12 em 12. Então é mais fácil. Amoxicilina com clavulanato, que é mais fácil. Então até isso eu tenho que escolher. Até isso eu tenho que saber. Tive dificuldades na introdução do soro de reidratação oral quando eu cheguei. Muita dificuldade. Isso a doutora Sofia vai falar também, tenho certeza. E eu escutei a aula dela e logo identifiquei com o que eu vivi. Tem uma senhora que mora numa aldeia a 3 quilômetros e pouco, lá do polo base. E ela anda muito. Ela vai até o polo base andando 3 quilômetros. Depois ela vai até na pista andando 3 quilômetros. Ela tem 70 anos. Então são 6 quilômetros. E ela volta, mais 3 para voltar para o polo. Então são 9 quilômetros. Depois de 9 km. Você tem ideia que é isso? Eu corro. Depois que eu falar com vocês, beijo. Depois que eu terminar de falar com vocês, eu vou possivelmente correr. Para eu correr 5 quilômetros, eu demoro mais de meia hora. E me canso, acabo. Essa senhora anda 9 quilômetros, senta no posto e fala: ai, Iputupacutuma, doutor. Aí eu falei assim, cara, primeira entrada minha. Eu não vou dar um paracetamol, um dipirona para ela. Eu vi que ela andou, foi lá na pista, no sol, quente, sol de floresta amazônica. Ela tá desidratada, ela tá com desidratação, ela não tomar. Eu perguntei pra ela assim, menonha meniária, você bebeu água hoje? Ela olhou pra mim, não. Aí eu peguei e enchi um copo d'água, ó, a inteligência do branco. Enchi um copo d'água e dei pra ela. Ela fez assim, jogou a água fora e falou um negócio na língua lá pro AIS. Aí eu perguntei pro AIS, Alex, o que ela falou? Aí ele falou assim, doutor, ela falou que você quer matar ela. Eu falei, o quê? Porque a água é ruim. A água não... Eles não têm costume de beber água. Então, você imagina, a prevalência de enfermidade diarreica é muito alta. O tratamento para enfermidade diarreica principal é a hidratação. E quando o plano A é hidratação oral. E graças a Deus, a maioria a gente resolve... Não, deixa eu abrir a porta pro meu gato sair aqui. A gente resolve no plano A. Como que eu vou falar para uma mãe, mistura esse pozinho aqui, ferve a água e dá pro teu filho? Ele vai olhar assim, mas é água? Você vai dar água pro meu filho
é um processo de fortalecimento de vínculos, de construções de pontes, de se esforçar para comunicar ali para eles. E graças a Deus, hoje eles já chegam com diarreia pedindo soro de reidratação oral. Doutor, vim buscar o sorinho, meu filho está com diarreia. Então, assim, é um processo. Quando eu cheguei lá, gente, sulfa era o remédio do momento. Era sulfa, metoxazol e trimmetoprim para tudo. Não tinha médico no lugar, então eles pegaram um vício de dor de garganta, toma sulfa, tá, diarreia, toma sulfa. Tudo era... Então, assim, para você reconstruir essa mentalidade, desconstruir e construir uma nova mentalidade, tanto na equipe quanto é um processo e às vezes muito difícil. Mas a gente não tem escolha, a gente tem que ter a sensibilidade humana. Eu vou bater nisso, gente, sensibilidade. Você vai sonhar comigo falando sensibilidade, sensibilidade. Você vai ficar com raiva de me escutar falando sensibilidade. Você vai olhar no carro dirigindo, vai vir uma voz falando com você. Sensibilidade. É o que resume a saúde indígena. Deixa eu ver que tem uma pergunta do Lucas. Ah, tá, da Glória primeiro. Existiram casos de suicídio entre os indígenas das aldeias que o senhor trabalha? Sim, existiu. Só que eu não estava trabalhando lá ainda. Quando eu cheguei, tinha alguns meses, eu acho, que aconteceu. Não sei o motivo, não sei a razão, mas foi por enforcamento, tá? Eu não estava trabalhando ainda, mas me contaram, existe esse relato, e um outro que pulou de uma ponte lá também, e nas pedras. Então, teve 2 casos que me contaram. Deve ter mais, entendeu? Deve ter mais. Das áreas indígenas do Dicei, a área com maior índice de suicídio é entre os Ayampis. Por ser um povo de recente contato, por ser um povo que é recente contato, né? Então, teve sim. O Lucas Bordalho. Manejo em relação a referências pacientes. É algo que depende de uma logística bem estruturada e conceitual. Não é rápido não, Lucas. Eu preciso saber que para eu tirar um paciente de área vai demorar 2 horas e 25 para o avião chegar e ele tem o tempo de chegar no hospital de mais 2 horas, porque é a volta, né? Se ele demora para vir, ele vai demorar o mesmo tanto, ou às vezes até mais, porque vem contra o vento para chegar. Então, para eu deslocar um paciente, eu demoro ali 5, 6 horas. Eu preciso saber que eu tenho esse tempo a contra. Ele é contra, esse tempo ele é um tempo contrário às nossas condutas. E que muitas vezes, se eu não calculo bem isso, pode complicar. Pode complicar. Não é, por exemplo, muitas vezes a gente manda. Você lembra aquela figura lá do começo, que é o polo base, as casinhas lá, eu encaminho para Casai, ou eu encaminho direto para o centro de referência? Quando é emergência, eu encaminho direto para o hospital. E coloco lá, avaliação cirúrgica, nós tivemos um caso de um rompimento de bexiga por agressão. A mulher começou o abdômen começou a demaciar, começou a cair, falei assim, cara, ela tá sangrando por dentro, não tem como você saber o que é. Soro, meu filho. Soro aberto e avião, cadê? O avião chegou, pronto, socorro, equipe de cirurgia urgente. Chegou, laparotomia aberta, conseguimos salvar, graças a Deus, mas ela tava, tipo, ia morrer. Não era a hora dela, tudo primeiro é Deus que controla, mas se a gente não tivesse a clínica de saber que ela estava sangrando e que ela iria chocar e que ela iria parar, a gente ia perder essa paciente. Então a gente calculou soro para esse tempo. O tempo que ela estava com a gente, beleza, mas ela tem que tomar soro por mais 3 horas por causa do avião. Oi, Glória. Como a família desses indígenas que contém suicídio lida com a situação? Há acolhimento de cunho psicológico? Há estudos sobre a causa de suicídio nas aldeias? Glória, nós temos agora um psicólogo. Porque desde que eu cheguei não tinha psicólogo. Então o DCEI contratou um psicólogo agora. Tá? Eu não sei te informar se tem estudos, como a família lida. O pai do indígena, de um dos que cometeu o suicídio, aparentemente, ele não toca no assunto, ele seguiu a vida. Né? Como eu disse, os 2 suicídios que eu sei que aconteceu em área, porque me falaram, é quando eu não trabalhava no DCEI.
Então eu não sei o momento em que aconteceram, eu não estava lá quando a família sofreu esse primeiro choque, esse primeiro momento de dor. Quando eu cheguei, a família já estava aparentemente como se nada tivesse acontecido. E eu só fiquei sabendo porque me falaram, porque a família não demonstrava assim um luto maior, enfim. Gente, alguma pergunta? Doutor, nós temos algumas perguntas sim, que foram feitas anteriormente. O senhor já quer que eu comece a ler? Pode, fica à vontade. Tá ok. Deixa eu pegar aqui. A cachorra tá chorando, minha esposa foi. Há uma da Rita, que foi feita no começo. O trabalho é feito em conjunto com o pajé da aldeia. Vocês tentam utilizar medicações naturais próprias da realidade deles? Sim, eu descobri quem era o pajé da aldeia há um tempo atrás. Desde que eu não conhecia. Nós tivemos um caso, como eu descobri, um encontro com o pajé. Ó. Capítulo de hoje, encontro com o pajé. Eu estava com um paciente de acidente ofídico também naquele dilema. Mando para a cidade, não mando para a cidade. Assumo a responsabilidade de tratar aqui na aldeia ou não, porque quando pipocou o Covid. Então, os hospitais, vou mandar um cara com acidente ofídico para tratar em Macapá, no hospital que está cheio de Covid, vou arriscar. Tem soro? Tem soro, então vamos manter ele aqui. Mantemos aquele negócio chato, porque você não tem monitor, não tem nada, então você tem que abrir soro, ver se tem reação, até abrir tudo para ir, enfim. E conseguimos resolver, tá? Depois de 7 dias ele internado, com antibiótico, com acesso e cuidando de sinais vitais do cara. Ah, quer ir para casa, então beleza, vai para casa. Foi para casa, chegou na casa, no outro dia eu fui visitá-lo e ele falou, perguntei, aí, como que você tá? Ele, eu tô bem, o pajé já veio aqui rezar e ele falou que eu vou estar bem. Eu falei, quem que é o pajé? Porque eu queria que ele estivesse comigo lá, no momento do aperto, né? Quem que é? Ah, falou, é o Albino. Eu falei, o Albino. Eu conhecia o indígena, mas não sabia que ele era o pajé, que ele era o rezador, né? E aí, a partir desse momento, todas as vezes que eu tenho um paciente e ele passa ali por perto e fala, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Canta aqui, reza aqui. Então, eu procuro ter esse vínculo. Mas a nossa etnia, as etnias que eu trabalho, já não tem tanto essa dependência do pajé. Né? Tem etnias que se o pajé não falar vai tratar com o médico, as pessoas não vão, que tem essa dependência cultural do pajé. A nossa não, a nossa eles muitas vezes vão direto para o tratamento alopático. Claro, muitos, principalmente das aldeias distantes do polo base, que estão distantes da equipe multidisciplinar de saúde, ainda utilizam muito medicamento tradicional, né? O mato, como eles falam, ainda utilizam muitas ervas, muitas raízes, muitas cascas de árvore. Mas os que estão ali, infelizmente, eles perderam essa dependência cultural do pajé. Como eu falei no começo, não é povo indígena, são povos indígenas. Então, das 305 etnias, cada etnia tem um comportamento diferente. Né? Eu estou falando especificamente da etnia que eu trabalho. Da etnia que eu trabalho, eu tento, até tenho um bom relacionamento com o pajé, tenho um muito bom relacionamento com ele, é meu amigo, mas ele não faz questão de ir lá no posto, de intrometer, de falar, não, eu sou o chefe aqui, eu sei. E as pessoas muitas vezes também não fazem tanto essa questão. Muitos procuram, outros não. Então, você percebe essa transição, essa quebra, muitas vezes, de dependência cultural do pajé. Muito se deve à presença do caraiuá, né, do branco ali. Mas as aldeias distantes ainda preservam bem forte a questão do canto e a questão das práticas ali de cura tradicional. Não sei se deu para responder ou deu para entender, assim. Oi. Alô? Acho que caiu, né?
Pessoal, estão me escutando? Ah, tá, desculpa, agora que eu vi. Só um minuto, doutor, que o Iago, acho que ele tá com algum probleminha, mas ele já vai voltar. Tá certo. Meu cachorro tá um pouco doido aqui, deixa eu ver. Esperança, vem cá. Vem cá. Esperança. Esperança. Vem cá. Vem cá. Ela tá no cio, gente. Deve ter cachorro ali na porta. Certo. Então, teve mais algumas perguntas aqui, doutor, e eu vou ler para o senhor, que eu acho que o Iago caiu. Levanta, Iago. Deixa eu só ler aqui. Iago, se você voltar, por favor, fala aí. Então, teve uma pergunta da Mariana Teles, e ela falou assim: vocês são acompanhados por algum agente da FUNAI ou por algum tipo de segurança, caso exista alguma resistência na entrada da aldeia? Mariana, essa pergunta sua foi ótima, porque a resposta é não, nós não somos acompanhados. É complicado, porque se eu falo que os indígenas são violentos, eu estou mentindo. A violência contra o profissional médico acontece em todos os âmbitos da sociedade. A gente percebe que na cidade é muito comum o paciente impaciente, é até um paradoxo, né? Mas o paciente que se impacienta vai e coloca e descarrega toda aquela culpa, aquela angústia, no profissional. Então você vê na televisão pacientes agredindo o médico, ou sendo desaforado, ou sendo ignorantes, ou atacando o profissional de saúde. A gente precisa entender o lado da pessoa que explode, mas é algo que não deveria acontecer em hipótese alguma. Na saúde indígena não é diferente. Nós já tivemos casos, inclusive se vocês colocarem na internet agora, uma amiga nossa lá nos Yanomamis que teve os dois braços quebrados, a cabeça cortada e que está ainda em processo de recuperação, se não me engano, ainda está internada por algo que aconteceu na aldeia. Acho que uma criança faleceu, mas nós não somos detentores da vida. Eu não tenho como preservar a vida de todos. Nunca aconteceu na minha escala de alguém vir a óbito, mas vai acontecer. Espero que não tão cedo ou que nunca, mas a gente precisa ter essa consciência que eu não sou o detentor da vida. Faço o que posso, que parte daí não depende de mim. Eu preciso ter essa consciência bem tranquila. E aí uma criança morreu e os indígenas culparam a médica e agrediram a médica. Enfim, é algo que a gente vê muito pouco, mas é algo que pode acontecer. No meu contexto, se acontecer, é bem complicado, porque não tem como eu correr, né? Eu tô num lugar que o avião me deixa e vai embora. Deveria, Mariana. Não porque os indígenas são selvagens, não, eles são muito dóceis, eles são seres humanos como todo mundo, gente. Não tem diferença, não. A diferença é que na cidade eu consigo correr se acontecer alguma coisa, na aldeia não, né? Mas por essa aproximação cultural, por esse pontapé de criação de vínculos, sabe? A FUNAI ou algum deveria, não segurança, para não ser algo, né? Mas deveria entrar o antropólogo ou alguém mais experiente para poder fazer essa conexão de vínculo, para poder começar a fazer a gente ter o que é necessário para estabelecer pontes para evitar esses problemas. Mas a gente não tem. Eu, quando eu entrei, apenas entrei. Fui. Tem que ir, bora. Deveria ter. Acredito eu que a gente tem caminhado para a melhora da saúde indígena. Tanto é que a gente tem falado muito de saúde indígena, né? Igual eu falei, eu acho que é a sétima ou sexta vez que tenho conversado com estudantes de medicina sobre saúde indígena. Gente, me perdoa, mas me dá 30 segundos só para eu prender a esperança? Rapidinho. Vai cá. Claro, pode sim, doutor. Esperança, vem cá. Vem cá. Vem cá.
Oi, desculpa, gente. Precisei prender, colocar ela para fora porque eu sou um pouco. Perco a atenção muito fácil. Se eu fico escutando ela chorar, eu me desconcentro aqui com vocês, perdão. Então, a pergunta da Mariana foi muito boa. A gente não tem, não. Deveria ter. Nós temos caminhado para a melhora da saúde indígena, tá? Graças a Deus por isso. E o fato de nós estarmos aqui hoje, nessa noite, conversando sobre isso, já é uma vitória da saúde indígena. Já é algo que é positivo. Mais alguma pergunta? Doutor, tem uma pergunta aqui da Glória que foi feita. Voltou, Iago? Oi, eu voltei, desculpa. É problema aqui em Santarém. Tá me ouvindo? Estou perfeitamente. Ok. Ela perguntou assim: houve mudanças na prática da lei Arouca no governo atual? Se sim, quais? Assim, olha, falar de governo atual no lugar que está sendo gravado eu fico um pouco receoso, mas Complicado, né? é complicado. Mas, assim, posso me abster dessa pergunta? Tá ok. Sem Só, problema. não estou por uma questão de. A gente vive num tempo onde se expressar se tornou complicado. Então eu prefiro ter a sabedoria de me abster da pergunta, tá? Tudo Mas bem, doutor, sem agradeço a problema. pergunta e estamos aí. Ok. Acho que a gente ainda tem mais uma aqui. Não sei se o senhor respondeu enquanto estava fora. É uma da Glória, né? Também. Como os indígenas estão lidando com as perdas pelo Covid? O senhor respondeu essa? Não, essa não. Ah, Gente, sim. sobre Covid. Eu não posso falar de dados oficiais porque até então eu não tenho os dados oficiais, mas eu posso dizer que com a etnia que eu trabalho, com os povos que eu trabalho, uma grande quantidade de indígenas, não sei afirmar ao certo porque não me passaram esses dados, foram contaminados, foram infectados pelo Covid, mas graças a Deus, graças a um trabalho de suporte, de um trabalho da equipe mesmo que se empenhou bastante, nós não tivemos nenhuma morte no Parque do Tumucumaque nas aldeias que eu trabalho. Tá? Então, eu não sei também responder, porque nós não tivemos esse processo de luto pelo Covid. Tá? Certo. Deixa eu ver se há mais alguma. Tem da Brenda aqui. Ok. Uma da Glória. A Brenda perguntou um negócio, eu vou resumir a pergunta da Brenda. O contato com o branco traz algumas doenças para os povos indígenas, principalmente aquelas crônicas não transmissíveis como a diabetes? Traz demais, gente. O indígena, ele ama açúcar, sucuru, que eles chamam. Eles amam açúcar, eles amam sal, né? Eles amam buracha, que é a bolacha. Com certeza. Quando você muda a alimentação, quando você muda os nutrientes, os componentes de um povo, vai interferir na epidemiologia na epidemiologia do processo de saúde e doença do mesmo povo. Nós temos, em área, nós temos 20, nas aldeias que eu trabalho, né? No polo base, 28 hipertensos. Inclusive, eu tenho hipertenso com menos de 40 anos, que toma remédio, que está no grupo de hiperdia, que é acompanhado mensalmente, que está ali no grupo de controle. Eu tenho 6 diabéticos em área. Muitas vezes a gente faz o diagnóstico na área. Poxa, essa pessoa está emagrecendo. Aí, hoje nós temos a destra, né? A glicemia capilar. Mas antes a gente não tinha. Vai fazer como o diagnóstico? Nós temos um lá que tem 37 anos. Entende? Aí a gente lembra aquele negócio da faculdade, né? Do LADA, do MUD, enfim, mas tem 37 anos, está tratando. Mas sim, com certeza absoluta, a introdução dos enlatados. Cara, o indígena vem para a cidade, quando ele volta para a aldeia, ele traz uma caixa, sabe de quê? De miojo. Então muda sim, nas enfermidades, com certeza.
Muda sim. Tem mais alguma pergunta? Tem mais uma da Glória que foi feita aqui às 7h23 no chat. O senhor quer ler? 7 tem Aparentemente ela é a várias, última. né? Maiores dificuldades enfrentadas da equipe médica. As maiores dificuldades enfrentadas pela equipe médica, eu acredito que é a estrutura, né? Pelo menos a dificuldade que eu enfrento é a falta de estrutura. Poxa, eu gostaria de ter pelo menos um hemograma, entende? Eu gostaria de poder fazer um pré-natal completinho, sabendo o RH da mãe, sabendo ali se ela tem uma toxoplasmose, se eu puder encaminhar para fazer o tratamento, cuidar do feto, fazer os testes de triagem neonatal, fazer o teste do olhinho na criança, fazer o teste do coraçãozinho. Na orelhinha a gente não faz, mesmo que tem que ir em pessoas especializadas, né? Mas o teste do coraçãozinho, principalmente, imagina, evitar uma morte prematura por cardiopatia canal arterial dependente, que ótimo seria. Ia ser perfeito, ia ser sensacional. Poder ter o básico, né? A gente tem, eu tenho o meu olho, eu tenho o meu ouvido, eu tenho as minhas mãos e o meu estetoscópio, mas eu queria ter mais. A gente está vivendo um momento em que já está passando da hora de acabar esse romantismo com a saúde indígena, tipo assim, não, é assim mesmo, é difícil mesmo. Não, a gente tem que começar a estruturar, trazer tecnologia. Nós conseguimos trazer a internet, nós temos agora luz, nós temos água encanada. Quando eu cheguei lá, eu buscava água. Quando eu cheguei lá, não tinha, às vezes não dava para levar carne. Hoje eu consigo levar mantimentos porque eu tenho onde mantê-los refrigerados. Mas quando eu cheguei era muito difícil. Questão de dormir, era complicada a estrutura tanto para o bem-estar da equipe quanto para o tratamento. Então assim, poxa, não tinha um colírio. Como que eu vou tratar? Você sabe o que tem que fazer, você sabe que é algo simples. Eu já encaminhei paciente com IST que o tratamento era uma injeção de ceftriaxona. E eu tive que encaminhá-lo porque eu não tinha esse medicamento. Olha como que é dispendioso. Ó. Eu tenho que pedir um avião, vai vir um avião de Macapá, vai ter um gasto, vai ter uma despesa, vai envolver toda uma dinâmica de trabalho, porque se esse avião sai para buscar um paciente que tem que tomar um ceftriaxone, e porque eu não tenho esse remédio em área, e de repente acontece uma emergência, em outra área, ele está lá. Então, é complicada a dinâmica, a estrutura de... É muito difícil, é isso. O idioma é gostoso. É gostoso aprender. Porque você está aprendendo algo novo. Então, a tua mente traz benefícios para a sua vida aprender algo novo. Sempre, sempre. Principalmente um novo idioma. É difícil? É difícil, mas eu faço uma consulta já em Tirió, 100% em Tirió. Consigo até falar para a criança que está com medo: Oxinai, erra. Não chora, nariguetá, não precisa ter medo. Iacó, sou seu amigo. E a criança olha para mim e para de chorar. Então, o idioma não é tanto uma dificuldade. É dificuldade para quem não tem interesse. O que é dificuldade é a estrutura, tanto na prática clínica quanto no teu bem-estar como profissional. Tá? Uma outra pergunta aqui. A importância interdisciplinar de profissionais de saúde mental podem dar suporte. Com certeza. Agora que eu sei que tem psicólogo em área, eu, inclusive, vou procurá-lo. Obrigado, Mariane, que está hipnotizada pelo didático do doutor, que nem colocou slide. Desculpa, gente, eu vou melhorar nisso. Eita, isso aqui é bem lá para trás, né? Agora que eu tô vendo. Desculpa, Iago, eu tô muito atrasado. Não se preocupe. Porque as perguntas que foram feitas enquanto eu estive fora, elas não aparecem para mim, entendeu? Mas o senhor pode responder sem problema algum. Mas nós separamos mais duas perguntinhas, Iago, que tá no seu privado, né? Essas duas perguntinhas acho que a gente já pode fazer direto para ele. Pode. Tá ok, tá. Uma da Glória. O senhor já passou por alguma situação constrangedora, por exemplo, a indígenas que convidam para participar de seus rituais como demonstração afetiva ou de proteção, como beber água de feto? Já vi uma reportagem sobre.
Eu já passei por situações constrangedoras, mas não me constrangeu. Para alguns seriam constrangedores. Por exemplo, não sei se vocês viram um slide. Vocês viram o slide eu vestido? Teve uma assembleia indígena que eles me chamaram e falaram assim: não, você não vai trabalhar, você vai ficar na festa com a gente. Eu falei, não, gente, eu preciso trabalhar. O tanto de gente que a aldeia tá pipocando de gente, eu tenho que trabalhar. E eles, não, então você vai trabalhar caráter. Eles não falaram a caráter, falaram vestido igual a gente. E eles foram me vestir e eu fiquei trabalhando de tanga uma semana. Sem camisa, de tanga, pintado. E não me constrangeu, foi uma experiência de vida, né? Foi um currículo de vida que eu tive. Então foi super legal, foi bacana. Já passei sim por situações, por exemplo, de ter que tomar Sakura, que é a bebida deles, e tomei várias vezes, entendeu? Tomei várias vezes, não fiquei porre, porque não podia, né? O médico, imagina, eles falando, poxa, o médico tá trabalhando, dá porre. O médico ele vem para trabalhar e bebe, não, de forma alguma. Mas eu tive que experimentar, e às vezes a gente olha e fala assim, cara, eu vou beber, o que é isso? Como que é feito? De onde vem? Quanto tempo tá aqui? E tomei, comi macaco, e eu olhei e falei, cara, isso será que é gostoso? A aparência não estava muito bacana, não estava muito legal, mas eu comi macaco, enfim, comi um monte de coisa que eu nunca tinha comido na vida, comi um monte de lugares que eu nunca imaginei que eu iria comer. Mas aí, a questão de ser constrangedor ou não, acho que depende muito da pessoa que vive a experiência, né? Eu acredito que viver a experiência é currículo de vida. Falo muito sobre isso, currículo de vida. Eu tenho história para contar. Então não me senti constrangido. Para alguns seria muito constrangedor. Uhum. Ah, pode perguntar, mais alguma pergunta? Aparentemente há mais dois aqui. O Thiago perguntou: doutor, financeiramente, um médico da saúde indígena ganha bem? Depende, que aí é a mesma pergunta do constrangimento, por exemplo. Depende o que é ser constrangido por alguém e depende o que é ganhar bem para alguém, entendeu? Qual que é o teu padrão de ganhar? Você vai ter uma mansão trabalhando com saúde indígena? Provavelmente só se você for um excelente administrador. Só se você for um excelente administrador ou souber usar créditos, meu amigo. Hoje em dia tem várias maneiras de você conseguir construir alguma coisa na vida. Mas para o momento em que eu vivo hoje, com a minha família, eu não tenho filhos, entende? Eu tenho 7 pets, cara. Gastam pra caramba. Pô, quem gosta de bicho sabe que você ter bicho é diferente de você gostar de bicho. E quem tem bicho muitas vezes dá qualquer coisa para comer. Então, meu gasto é com, com o meu bem-estar, com a minha família, com a minha esposa e com os meus bichos. E eu ganho o suficiente, é bom. Agora, qual é a sua ambição? Qual é o seu problema? Entendeu? Tipo, qual é a sua meta? Onde você quer chegar financeiramente? Depende. Não passo necessidade, vivo uma vida bem confortável, como o que eu quero, viajo para onde eu quero, leio o livro que eu quero. Hoje mesmo eu comprei um micro-ondas, eu não tinha. Falei, vamos comprar um micro-ondas? Vamos. Que eu não gosto, mas a minha esposa fala, poxa, toda vez que eu quero esquentar comida eu sujo panela. Então eu quero. Tá bom, vai, bora, compramos. Entende? É uma vida tranquila, assim. Não sei se deu para entender. Deu, deu sim. Investe na bolsa, cara. É. Dá mais dinheiro que ser médico de saúde indígena, mas talvez você não fique tão realizado. Ok, há mais uma aqui. Doutor, do Alexandre Santos. Doutor, é comum ver casos de hepatite nas aldeias? O Alexandre, há um tempo atrás era assim. Há um tempo atrás, pela história, eu estava vendo, percebendo pelos prontuários que era bem comum. A hepatite A todo mundo sabe que quem não teve vai ter, entendeu? É um negócio que é comum na população geral. Mas é comum, era comum, né? Agora, com a vacinação, diminuiu um pouco o índice. E eu, se eu não me engano, eu tive um caso de hepatite que foi diagnosticada clinicamente
de hepatite A, que depois da hidratação, repouso, glicose, sintomáticos ali, melhorou, desenvolveu bem, então deduzo que seja hepatite A. Não fizemos o teste porque não tínhamos. Hoje nós temos, mas eu mesmo, 1 ano e meio, tive esse caso desse menino, tinha uns 12 anos só, estava bem ictérico, estava febril. Então, pela clínica, a gente deduziu que era uma hepatite. Só um. E já houve 2 mortes por hepatite antes de eu chegar, tá? Foi antes de eu chegar. Por hepatite na aldeia, né? 2 mortes foi uma no Oriento e outra uma aldeia longe, e outra na missão mesmo. Que eu me lembre, né? Porque eu tô 1 ano e meio lá, então muita coisa aconteceu antes de eu chegar, então não tem como responder. Mas em 1 ano e meio eu tive um caso desse menino de 12 anos só. Doutor, aparentemente as perguntas acabaram, né? Estamos chegando ao final aqui da nossa primeira palestra. E agora eu vou agradecer ao senhor pela sua presença. A gente estava esperando também a presença da doutora Ismênia, mas ela não pôde comparecer. Eu acho que não deu para ela, eu mandei para ela também. Mas está tudo certo. Muito obrigado pela sua palavra. Foi de muita excelência, muita sabedoria para nós. E me desculpa toda a equipe, porque pelas quedas, né, de internet foi uma coisa imprevista. Aparentemente foi em Santarém toda, né? Foi todo o nosso grupo aqui que caiu. Certo? Quente não. Sorte é que não caiu aqui, meu amigo. Aqui toda noite tá caindo. Você não tá entendendo como que tá. Eu moro no norte e moro na zona norte da cidade, entendeu? Eu tô no final de tudo aqui, sempre cai. Gente, eu quero agradecer também, vou fazer as considerações finais, as despedidas. Eu quero agradecer a cada um de vocês que se interessou, que tomou este tempo de segunda-feira à noite. Vocês poderiam estar fazendo qualquer coisa, mas pararam aqui para escutar um pouco sobre saúde indígena. Fiquei muito feliz de abrir esse ciclo de palestras e de estar falando no mesmo ambiente que a doutora Sofia. Não percam a palestra dela, eu tenho o privilégio de ser aluno dela. Questão de histórias, de experiências, ela tem, olha, infinitamente muito mais do que eu mesmo, porque estou 1 ano e meio em saúde indígena. Apaixone-se por saúde indígena, apaixone-se pela medicina. Segue lá o @médico ao extremo para conhecer a história de médicos e médicas que trabalham na saúde indígena. Meu Instagram também é @borba. Vai lá, a gente vai estar à disposição de cada um de vocês, porque eu aprendi um negócio, eu quero terminar falando isso para vocês. Na nossa faculdade, quando a gente se interessa por uma área, geralmente é porque tem um professor que fala com paixão daquilo que vive, daquilo que trabalha, daquilo que acredita. Um exemplo, poxa, eu quero ser pediatra. Porque o professor de pediatria é sensacional, sabe? Ele é apaixonado. Eu não sou um professor de pediatria sensacional, mas eu sou um apaixonado. Eu gosto do que faço. E se nessa noite você conseguiu perceber um pouquinho nisso, cara, vem para a saúde indígena. Tenho certeza que você vai se aventurar, que você vai chorar, que você vai gostar, mas que você vai viver experiências que você nunca viveu na sua vida. Vem, a gente te espera, estamos à disposição. Deus abençoe. E é isso aí. Obrigado, gente. Até mais. É uma satisfação estar com vocês. Eu acho que